você assistirá à sexta e última parte da CGADB de 1935, Partidarismo na Igreja, Obreiro Preguiçoso, o ministro deve ou não dizimar e divulgação do relatório das finanças da Igreja, entre outras discussões. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A quarta Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 7 e 15 de setembro de 1935. Otton Nelson era o presidente e Nils Castberg o vice-presidente. Convenção Geral das Assembleias de Deus. Um convencional apresentou depois a seguinte questão: as qualidades que um obreiro do Senhor deve possuir. Às vezes nos sentimos tão fracos no trabalho do Mestre que não sabemos como devemos agir. Paulo, porém, disse: a tua graça me basta. Temos experiências tanto pela Bíblia como pela prática que um servo chamado pelo Senhor para o seu trabalho sempre se sente muito fraco em virtude da grande responsabilidade. Como exemplos, lemos que Moisés, Ezequiel, Isaías e Jeremias e outros grandes servos de Deus se sentiram no começo do seu ministério muito fracos, porém a todos o Senhor fortaleceu, de maneira que foram eles os porta-vozes do Senhor num mundo corrompido e mau. Um obreiro do Senhor precisa, antes de tudo, estar inteiramente dependente de Deus, submisso à sua sábia vontade e entregue nas mãos do Senhor. Em São João, capítulo 10, versículo 11, lemos: Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor, se for preciso, deve também dar a sua vida pelo rebanho. Infelizmente, muitos entendem o contrário disto. Um obreiro precisa ainda ser isento de todo e qualquer partidarismo, pois, do contrário, ao invés de dar alimento à igreja, apedreja, e as consequências são inevitavelmente fatais, pois o Senhor, sendo justo, vela sempre pela justiça. Há pregadores que pregam pelo pão que perece, quando deveriam ser distribuidores do pão que permanece para a vida eterna. É claro que, se Deus tem chamado uma pessoa para o seu trabalho, Ele cuidará da tal em todos os detalhes da sua vida. Glória a Jesus. Jeremias 1, 5 e 6. É ainda claro que o verdadeiro obreiro só pode ser aquele que efetivamente foi chamado pelo Senhor dos Exércitos. O profeta Jeremias, também chamado o profeta das lágrimas, disse: Não tomarei mais a tua palavra nos meus lábios, ó Senhor. Porém, depois ele se arrependeu desta expressão e confessou que a palavra de Deus ficou como um fogo ardente dentro de si e por isso proclamou-a com toda a fidelidade ao povo de Israel. Também, o verdadeiro obreiro deve estar sempre em movimentação, não deve ser comodista esperando pelo melhor veículo que o possa transportar de um lugar para o outro. Não deve estar a exigir um passádio de luxo, mas estar apto para entrar tanto num palácio como numa choupana, por mais rústica e humilde que seja. Também deve ser tratável e não fazer acepção de pessoas, mas considerar todos igualmente, pois o que se humilha será exaltado. Cristo Jesus, que subiu ao mais altos céus e está sentado à destra da majestade, é o mesmo que desceu aos lugares mais baixos da terra para fazer a vontade do Pai. Assim, os continuadores da sua obra devem ter o mesmo sentimento que ele teve, a mente de Cristo.
Não deve o obreiro do Senhor guardar em seu coração a menor parcela de ódio contra quem quer que seja, e não deve ter por perdida qualquer pessoa que se tenha desviado do Senhor, pois o Senhor é poderoso para levantar qualquer um que tenha caído. Jeremias 18, 1 e 4. O vaso às vezes se quebra na mão do oleiro, porém o oleiro não o rejeita. Toma o barro em suas mãos e faz dele, muitas vezes, um outro vaso mais precioso, dando-lhe a forma que melhor lhe apraz. Glória a Jesus. Um grande violinista encomendara um violino a um fabricante especializado. No dia da experiência, não deu o som que era de esperar. Então, o violinista ficou irritado e atirou o instrumento ao solo da oficina, despedaçando-o em muitas partes. Já havia, porém, pago o preço ajustado e por isso foi-se embora. Decorrido muito tempo, aquele homem passou por aquela oficina e começou a conversar com o fabricante. Vendo pendurado na parede um violino que parecia muito velho, mas consertado, disse: "Deixe-me ver este violino", e, experimentando-o, achou que ele produzia sons magníficos e harmoniosos. Ficou entusiasmado e perguntou qual o preço do violino. "Não lhe custa nada, pois ele já foi pago pelo Senhor mesmo", respondeu o fabricante. Pois bem, isso nos mostra que o que achamos perdido pode ser consertado pelo Senhor, que tudo providencia. O Senhor deseja trabalhadores que tenham bom testemunho. 1 Coríntios 4, 1 e 2. O Senhor nos guarde dos obreiros preguiçosos. Em 2 Coríntios 11, 23 e 26, vemos a maneira como Paulo se conduzia no trabalho do Senhor. O trabalho é penoso muitas vezes, porém devemos sofrer as aflições, porque por elas entraremos no reino de Deus. É bom sermos acusados do crime de Daniel. A Bíblia diz-nos que os inimigos de Daniel não podiam acusá-lo de nenhum crime, vício ou culpa, e o único motivo que encontraram para acusá-lo foi a sua fidelidade a Jeová dos exércitos. O obreiro do Senhor deve também ter todo cuidado para não entristecer o Espírito Santo. 2 Timóteo 1 e 5, precisa também ter uma fé não fingida, uma fé viva que possa abrir as portas fechadas para que o Evangelho se propague. Também precisa morrer completamente para si mesmo, a fim de ser usado pelo Senhor. Um irmão fez ainda a seguinte ilustração que é muito importante. Se um violino pudesse falar, contaria assim a sua história. Quando eu estava na mata, fazendo parte das selvas, não podia dar o som que hoje tenho. O vento era a única voz que eu ouvia. Depois, cortaram-me da montanha, serraram-me, poliram-me, colocaram-me cordas e afinaram-nas. Hoje, que estou morto, posso dar um som maravilhoso na mão dos mestres. Assim também, se todos os trabalhadores do Evangelho tivessem o seu eu crucificado com Cristo, então todos experimentariam a realidade de que Paulo falou: "Eu não vivo mais, Cristo é quem vive em mim". Nesse momento, sentimos a gloriosa presença do Senhor e o irmão, cheio de alegria, exclamou: "O que eu aprendi hoje excede muito ao que aprendi durante 3 anos no colégio presbiteriano". Nesse momento, a casa onde estávamos reunidos recebia algumas pedradas atiradas por maus elementos. Um dos convencionais narrou que o campo onde trabalha não lhe pode dar o sustento, porém, sendo ele marceneiro, lançou mão de sua ferramenta e, para cumprir a sua missão, trabalha de dia para o sustento e à noite prega a palavra de Deus aos pecadores. Ainda o irmão levantou a seguinte questão: devemos ensinar a igreja que deve dar o dízimo do Senhor quando nós mesmos descuramos disto? O
referido irmão disse que compreende ser de seu dever dar o dízimo, o que tem feito sempre a fim de ter autoridade no assunto e que isto lhe tem trazido muitas bênçãos. Surge então a questão: se os crentes dão o dízimo ao pastor, a quem deve este entregar o seu? O dízimo é do Senhor e, portanto, não se pode entregar o mesmo a qualquer pessoa, mas sim deve ser posto no tesouro. Um pastor que não dá dízimo não tem autoridade para falar deste assunto à igreja. Dar o dízimo é, em verdade, uma grande bênção. Em Número 18 e 26, lemos que os levitas deram dízimos. Dar dízimos é também um ato de fé, pois Abraão, que viveu antes da lei, deu dízimos voluntariamente e foi ricamente abençoado. Em Neemias 10, 35 a 39, lemos que os levitas deram o dízimo aos sacerdotes e estes colocaram-no nas câmaras tesouro. Assim, fica claro que devemos dar o dízimo à igreja e esta deve pagar o seu pastor. Todos, porém, membros e pastor, devem dar o dízimo ao Senhor. Também o pastor, quando viaja no campo, deve ter todas as suas viagens pagas pelas igrejas. Tendo todas estas coisas em ordem, a igreja fica forte e não há lugar para murmurações. Igrejas que sofrem porque não têm estas coisas em ordem. Também, o relatório das finanças das igrejas devem ser lidos mensalmente perante a congregação, a fim de que todos fiquem bem orientados, pois, quando os crentes não sabem estas coisas, levantam-se murmuradores no seio da igreja e causam grandes danos. Diversos irmãos ainda falaram sobre o assunto, exprimindo a sua resolução em darem dízimo ao Senhor de agora por diante. O irmão disse então: até hoje eu pensava que o obreiro não devia dar o dízimo, tendo em vista o esforço que ele emprega no trabalho do Senhor, mas agora estou convencido de que deve fazê-lo. Um por um dos irmãos ficou despertado nesse sentido e todos reconheceram que o crente que dá o dízimo ao Senhor é sempre abençoado. Temos sido muito negligentes neste assunto, mas de agora em diante vamos nos despertar. Glórias a Jesus. Terminamos a nossa convenção. Cada um convencional estava satisfeito, louvando ao Senhor e dizendo: foi a melhor convenção que já tivemos. O irmão José Moraes ficou encarregado de agradecer à Assembleia de Deus em João Pessoa e ao seu pastor pelo bom acolhimento dispensado a todos os representantes das assembleias e pelo grande amor cristão que revelaram no decorrer dos trabalhos convencionais. Certamente, Deus abençoará maravilhosamente a sua igreja em João Pessoa, para que ela seja achada irrepreensível no dia da bem-aventurada esperança. Amém. Vem, Senhor Jesus. No próximo episódio você conhecerá onde e quando ocorreu a 5ª Convenção Geral, quem era o presidente, assuntos, polêmicas e resoluções.